Olá, nesse vídeo nós vamos conhecer o Windows Power Toys. Power Toys é uma série de ferramentas para melhorar algumas funcionalidades do Windows, que não é novidade. Ela já está disponível aí há várias gerações do Windows, inclusive existe ainda para o Windows 95, Windows XP e outras versões. Mas a novidade é que ela foi transformada agora numa ferramenta que você pode baixar pela loja da Microsoft. Então ficou muito mais fácil para você obter e para utilizar. Vamos então conhecer quais são essas poderosas ferramentas do Power Toys. Antes da gente começar, não esqueça de deixar seu like nesse vídeo e também inscreva-se no canal se você não for inscrito. Isso nos ajuda a continuar trazendo vídeos novos todas as semanas. Deixe aí também seu comentário, suas dúvidas, sua opinião, que a gente sempre responde. Vamos lá então. Bem, por onde nós começamos? Nós vamos na loja da Microsoft, que é essa tela que eu estou aí. Vamos procurar pelo Power Toys e baixar. Se você estiver utilizando o Windows 10 ou Windows 11, você vai encontrar o Power Toys na loja, como nós vamos encontrar agora. Se você tem uma versão diferente do Windows, eu vou deixar aí na descrição do vídeo um link para você baixar também o Power Toys direto do GitHub, que é o site de desenvolvimento. Bem, vamos então procurar por ele aqui. Então já aparece aqui, Microsoft Power Toys, é um aplicativo. Bem, aqui está, nós temos uma avaliação, nós temos a relação de funcionalidades ou de ferramentas que você vai encontrar. Eu não vou ler agora porque a gente vai ver uma por uma. Então vamos instalar. Muito bem, foi instalado. Agora nós vamos abrir o Power Toys e ver uma a uma as ferramentas que ele traz. Bem, essa é a tela inicial dele. Então fala aqui que o Microsoft Power Toys é um conjunto de utilitários para usuários avançados e tal. Tem aqui documentação, tem um repositório no GitHub, você pode relatar um bug, solicitar um recurso. Então tem muita informação aqui, basta clicar e você vai ter acesso a toda essa informação. Não é nosso objetivo entrar nesses detalhes, né? Aqui a última versão, eu posso verificar as atualizações, posso também deixar ativado atualizações automáticas. Uma coisa importante, eu coloquei aqui o modo administrador, deixei ativado, porque alguns recursos que ele traz, você precisa ser administrador da máquina para conseguir utilizar, porque você muda menus, muda uma série de coisas. Então é importante, eu acho importante pelo menos deixar ele sempre ativado aqui nesse modo administrador. É o tema do aplicativo, né? Padrão do Windows. Executar na inicialização é interessante também, que a partir do momento que você se habituou a utilizar as ferramentas que ele tem, é interessante que elas estejam sempre disponíveis. Então, eu acho legal deixar para ele executar na inicialização e ele vai ficar minimizado ali na barra de tarefas com as funcionalidades deles ativas. A gente vai ver que a maioria das funcionalidades ou elas aparecem já nas configurações do Windows, quando você abre uma janela, uma coisa assim, ou você tem atalhos de teclado. Se você não lembrar, você clica lá na barra de tarefas, no íconezinho do Power Toys e vai abrir, né? O ícone dele é aquele que a gente já mostrou várias vezes, esse aqui que parece uma televisãozinha, né? Bem, o que ele tem de funcionalidades, né? Essa relação que está aqui à esquerda. A primeira é o modo ativo, que é o modo, em inglês está lá, awake, né? Modo acordado. O que é isso, né? Imagina o seguinte, você vai utilizar o seu micro para fazer, sei lá, vai passar um antivírus aí várias horas, vai fazer algum trabalho que você sabe que ele vai ficar processando um tempão, e você não quer ir lá nas suas configurações de energia e mudar o tempo que o micro leva para apagar a tela, o tempo que ele leva para desligar, né, ou hibernar, ou entrar em suspensão. Então você pode ativar aqui o modo ativo e você vai dizer o seguinte, olha, eu quero que ele fique ativo o tempo todo, né, ou continuar usando o plano. Aqui eu vou estar usando o meu plano de energia que está lá configurado, né? Aqui eu vou manter ele ativo indefinidamente, ou seja, ele não vai respeitar o plano de energia, ele não vai entrar em suspensão, nada. Aqui eu digo que é para manter a tela sempre ligada, então ele não vai apagar a tela. E eu posso também colocar aqui um tempo, né? Então 4 horas, 5 horas, 1 hora, 2 horas, o tempo que eu achar que é suficiente para ele executar a tarefa.
Então imagina o seguinte, eu tenho lá nas minhas configurações de energia 15 minutos para desligar a tela e 1 hora para entrar o computador em suspensão. Se eu colocar aqui um tempo maior, né, por exemplo 4 horas, após passar esse tempo de 4 horas, ele volta para o plano normal, né? Aí ele vai aguardar o tempo que está lá no plano normal para executar as tarefas, para apagar a tela e entrar em suspensão. Então isso aqui pode ser muito útil em algumas situações, né? O segundo que a gente tem aqui é o seletor de cor. Isso é bacana para quem trabalha com edição, né, de imagens, para quem trabalha com gráfico principalmente, ou programação, né, e você precisa, por exemplo, ter informações sobre uma cor. Então, olha que interessante, né? Eu vou habilitar aqui. Então ele abre aqui, olha, essa informação aqui no mouse, ó. Ele está dando o código das cores, né? Olha que interessante, né? Então eu peguei um verde ali, ó, eu tenho aqui brancos, né? Tem verde, que eu peguei da última vez, azul. Então eu vou, para cada cor que eu capturo aqui, então eu vou capturar uma cor, por exemplo, esse azul aqui, né? Para cada cor que eu capturo, ele traz algumas variações, ele traz o código hexadecimal dessa cor, traz o código RGB, muito usado em programação, né? Às vezes eu quero colocar uma cor na tela, no meio de um programa lá eu preciso definir que vai ser usada uma cor e eu preciso colocar o código hexadecimal ou o código RGB. Eu tenho os dois aqui, é só clicar aqui, eu copio esse código e levo para onde eu quiser, né? Tenho também um código HSL aqui também. Então eu posso usar outras tonalidades, né? E ele já vai me dando qual é o valor. Olha que bacana isso aqui. Então eu posso tanto com o pincel pegar uma cor qualquer, né, da minha tela, como eu posso também entrar naquela parte aqui e escolher uma outra cor. Olha. Então eu quero esse verde aqui, bem de realce, né? Qual que é o código RGB dele? 150.25511. Está aqui e eu posso utilizar em programação, utilizar para qualquer software aí que peça essa informação para usar cor. Muito legal, né? Então, o atalho, você com o tempo, se você usar sempre essa função, você vai decorar o atalho, né? Que é aí o Windows Shift C, o atalho dessa função. Bacana, né? O que mais que eu tenho aqui? Mostrar o nome da cor, eu tenho outros formatos, né? Eu posso habilitar outros formatos aqui, ó. Ele está trazendo o hexadecimal, RGB, HSL, eu posso habilitar HSV, CMYK. Então tem vários aqui, decimal e vários formatos aqui que quem trabalha com isso conhece. Eu não trabalho com isso, não conheço todos esses formatos, mas é uma variedade muito grande aqui, né? Muito legal. Terceiro que a gente tem aqui, Fancy Zones. A palavra fancy é algo diferente, extravagante, chique, né? É alguma coisa bacana. Zones seriam as áreas da tela, né? Então, para habilitar os Fancy Zones, eu vou usar de novo o Windows Shift, agora o apóstrofo, né? E eu abri aqui uma tela onde eu posso escolher qual o formato que eu quero para personalizar o meu layout aqui no computador. Então, eu vou escolher aqui esse... Aliás, eu tenho vários personalizados aqui, né? Vamos escolher aqui um de grade, né? Por exemplo, grade de prioridade. E vou criar um layout, né? Pode ser grade ou tela inteira, né? Então, criar, o que vai acontecer aqui, né? Eu tenho já criadas 3 zonas aqui, né? Eu posso usar o Shift, Ctrl Tab para redimensionar, o Shift para colocar coisas na tela. Vamos ver como é que isso funciona na prática, né? Eu vou abrir aqui uma janelinha do Chrome, né? Vou colocar aqui, por exemplo, uma telinha aqui do Google. Então tá aqui, né? Então, histórias do Google e tal, né? Tá aqui, Google Chrome recebe, captura, então tem isso aqui. Vamos dizer que eu quero colocar ele numa parte da tela usando aquela pré-definição que eu fiz, né? Eu vou apertar Shift, eu vou pegar a tela, apertar Shift, olha, aparece aqui 1, 2, 3, né? Vamos colocar aqui na posição 3, por exemplo. Deixa eu minimizar isso aqui também, né? Então ele está aqui na posição 3. Agora eu quero, por exemplo, uma nova janela, então vou abrir uma outra, aqui um explorador de arquivos, por exemplo, né? Tenho aqui alguns arquivos. O que eu vou fazer? Eu posso também apertar Shift e colocar ele aqui no número 2. E eu posso redimensionar isso aqui, né?
eu posso, a partir do momento que eu vou colocando as coisas nessas janelas, eu posso ir redimensionando, né? Isso vai me dando a possibilidade de organizar de várias formas diferentes as coisas na minha tela, né? Então, a partir do momento que eu defini um layout, esse layout fica por trás, e quando eu estou com uma janela aberta, né? Deixa eu abrir mais uma janela aqui, por exemplo, eu só vou segurar, por exemplo, o Shift, ó, e trazer para dentro da janela. Já entrou. Então tá aqui. Eu tenho com o Fancy Zones essa possibilidade então de criar vários layouts, né, diferentes para poder trabalhar. Aqui a gente tem uma ideia do que a gente pode criar de layout, né? Como eu já trabalhei nesse personalizado aqui, né, eu posso excluir alguns aqui. Eu estou com vários aqui personalizados, todos iguais, né? Então eu posso excluir, mas assim, eu posso criar da forma que eu achar mais conveniente, né? Muito bem, esse então é o Fancy Zones, sobrou uma zona aqui no canto, né? Fancy Zones. Outro que eu tenho aqui, outra ferramenta que eu tenho, número 4, seriam os complementos do explorador de arquivos. São vários complementos diferentes aqui, né? Então eu tenho configurações que você gerencia os manipuladores de visualização e tal. Vamos ver por alguns exemplos aqui no próprio help dele, né? Então eu posso ter previews aqui, painéis de preview, preview de imagens, umas coisas bem diferentes aqui que tornam o explorador de arquivos, vamos dizer assim, um pouco mais sofisticado, né? Dá uma nova... Então estão com todos ativados aqui. Visualização de SVG, olha, tem visualização de Markdown, visualização de PDF. Bom, então tem várias opções aqui, inclusive algumas exigem reinicialização do computador, depois que você ativa, então elas não vão estar funcionando agora. Mas para visualização, para melhoria do visualizador de arquivos, né, quando a gente está olhando arquivos. O quinto que a gente tem na lista é o redimensionador de imagens. Ele também é muito bacana para aquelas pessoas que utilizam imagem com frequência. Então imagina que você usa lá um sistema que toda hora ele te pede uma imagem quadrada de 100 por 100 pixels, por exemplo. Então você pode já deixar pré-definido aqui, né? Então já tem alguns, né? Então eu tenho aqui 854 por 480 pixels, eu posso editar, posso trocar o nome, né? Então, por exemplo, ó, vamos criar um novo aqui só para a gente ver como é que funciona. Eu tenho um novo tamanho aqui, que eu vou chamar, por exemplo, de... aquele exemplo que eu estava falando, né? Quadrado... vamos dizer quadrado 100, né? Para eu lembrar. Eu vou querer que ele tenha 100 por 100 pixels. Eu não lembro onde que eu precisei disso. Foi um trabalhão para redimensionar, né? Se você precisa redimensionar isso na mão, não é simples, né? Então veja, eu já criei aqui um chamado quadrado 100 por 100. Como é que vai funcionar isso, né? Então vamos pegar uma imagem aqui, de exemplo, né? Então, por exemplo, essa daqui, né? Vejam que ela é uma imagem grande, né? Razoavelmente grande. Se olhar aqui as propriedades dela, eu vejo que ela é uma imagem que tem 790, na verdade, por 526 pixels. Vamos dizer que eu preciso redimensionar. Eu vou simplesmente clicar com o botão direito e aqui nas opções adicionais, né, que eu tenho aqui, olha, redimensionar imagens. Cliquei, eu tenho aqui os tamanhos todos, né? Então o que eu tenho de opção, né? Tornar as imagens menores e não maiores, né? Então se eu pegar uma imagem pequena por engano e quiser aumentar, ele não vai fazer, porque o objetivo aqui é reduzir. Se for objetivo eu deixo marcado, né? Ignorar a orientação, redimensionar as originais, ele vai gravar em cima, né? E remover metadados e tal, que não altere. Eu sei que ela não é quadrada, mas vamos brincar aqui e colocar, por exemplo, eu quero colocar ela como quadrado 100 por 100. Clico em redimensionar, tá pronto. Olha aqui, eu já tenho uma versão dela, olha que pequenininho que ficou, né? Uma versão dela dentro daquele tamanho que eu criei, né? Eu posso usar qualquer um dos pré-definidos que já estavam lá, posso usar o que eu criei, por exemplo. Então, se a gente entrar aqui em propriedades dela também, em detalhes, a gente vai ver que ela tem... Aliás, ela acertou, ela ficou com 100 por 67, né? Como ela é retangular, ele não tornou quadrado, mas ela cabe dentro de um quadrado 100%. Então, se eu tenho lá um software que fala aqui, você tem que colocar, é muito comum para foto, né? Você vai subir sua foto ali, tem que ser uma imagem de 80 por 80, uma imagem de 200 por 200, uma imagem de tanto por tanto. Você
Se não existir nas pré-definições que tem aqui, na redimensionamento de imagens, né, que são aquelas todas que a gente viu lá, né, eu escolho outra, né? Então, por exemplo, ó, esse aqui, criei um novo aqui, ó, né, médio agora, ela ficou maior, inclusive, né? Então, vejam, é uma ferramenta muito útil e muito rápida, né? Então, se você tem necessidade de redimensionar imagens, principalmente com frequência, de forma repetitiva, isso aqui quebra o seu galho de uma forma incrível, né? Bom, vamos voltar lá no nosso PowerToys. Bom, essa então é o redimensionamento aqui, né? Que a gente viu. Aqui tem codificação do tipo de imagem, né? Nome de arquivo. Aqui a forma que ele coloca. Você vê que ele pega o nome original e coloca o redimensionamento aqui, né? Eu tenho aqui um gerenciador de teclado. Esse aqui muita gente vai gostar, né? Ele está ativado aqui, né? Como é que funciona isso? Eu posso remapear, por exemplo, atalhos, né? Então, por exemplo, eu quero que o Ctrl+C não seja mais copiar e o Ctrl+V não seja mais colar, né? Então ele dá um exemplo aqui. Se eu pressionar Ctrl+C e obter Alt no Edge, por exemplo, eu posso dizer que ele vai ser um atalho e tal, né? Eu posso criar um atalho novo aqui e dizer, por exemplo, o que vai acontecer quando pressionar Ctrl alguma coisa, né? Então você vai criando aqui, ó, o Ctrl da esquerda, né? Ctrl Left, mais a tecla Left, o que vai acontecer? Eu tenho aqui os tipos, né, de ação que ele vai tomar, em quais aplicativos isso vai acontecer. É algo para ser usado com cuidado, que você pode remapear os atalhos já existentes, isso pode causar problemas, né? Aqui remapear uma chave, o que seria isso, né? Então, por exemplo, se você quiser pressionar A e obter Ctrl+C, a letra A será tecla e atalho Ctrl+C. Então, por exemplo, né, eu posso dizer, por exemplo, que o Caps Lock vai ser remapeado para a tecla A, como ele sugeriu aqui, né? Então, tecla A. Então, o que acontece? A partir de agora, a letra A no meu teclado não vai ser mais A, ela vai fazer o Caps Lock. Imagina que legal isso aqui, né? Eu posso dizer, por exemplo, ó, que a tecla H foi remapeada para A. Então, se eu pressionar H, vai sair A no teclado. Isso é meio estranho, né? Imagina aí o pessoal que trabalha, principalmente estudantes, né? Imagina isso aí o pessoal num laboratório de informática, o que eles vão aprontar, né? Então, boa sorte aí, você que é um monitor do laboratório de informática, a hora que o pessoal descobrir isso aqui, eu vou cancelar. Mas vejam, a ideia aqui é que você pode tanto remapear atalhos como remapear teclas. Então, pode ser útil em algumas situações? Pode. Se eu toda hora tenho que fazer aí um Ctrl, Shift, não sei o que lá, que me dá muito trabalho, eu remapeio isso para uma única tecla que eu não uso, né? Um F alguma coisa, sei lá, tenho lá um F X lá na máquina que tem uma função que eu nunca uso, remapeio para algo que eu uso. Pode ser muito útil, né? Importante você lembrar disso depois, né? Isso é importante. O que mais que eu tenho aqui, né? Tenho utilitários de mouse, né? Então, ajudar a encontrar o mouse, aparência do mouse e comportamento. Então, tem opacidade, cor de fundo, uma série de informações, animação. Então, ele potencializa aqui as funções de mouse, né? Então, no Mouse Utilities eu tenho duas funções. A primeira é localizar o mouse. Se eu apertar a tecla Ctrl esquerda duas vezes, ele mostra onde está o mouse. Está aqui com essa cor que eu realcei, né? Cor verde. E a segunda é o Mouse Highlights. Então, toda vez que eu clicar no botão do mouse, ele mostra uma bolinha, né? Que é essa bolinha amarela, que eu não sei se é possível ver aqui, porque o meu gravador de tela que eu estou gravando aqui também coloca uma bolinha amarela no cursor, né? Mas isso, ele faz uma bolinha. Vou mudar a cor dessa bolinha. Vou dar essa bolinha para vermelho, por exemplo, né? Então agora eu clico aqui, aparece uma bolinha vermelha. Posso aumentar o tamanho dessa bolinha. Tem aqui um delay, né? Duração. Então, que legal, bolinha vermelha. Isso é o que? Para realçar o mouse. Então, está ativado o realce de mouse. Outro é localizar o mouse. Como é que é mesmo? Tecla Ctrl esquerda duas vezes. Ah, perdi o mouse lá no meio do negócio. Clico duas vezes no Ctrl. Ele me traz onde está o mouse.
Aí não tem desculpa para dizer que você perdeu o mouse, né? Muito bem, eu vou desativar isso aqui porque eu acho que fica muita coisa no meu mouse, né? Outra coisa que a gente tem que é muito bacana é o Power Rename. O que é isso, né? Imagina que você pegou uma série de fotos lá, todas elas com aquele nome padrão, né? E você quer colocar um outro nome, por exemplo, festa, né? Churrasco não sei aonde, festa do fulano. Então você vai marcar todos os arquivos e você vai dizer o que você vai fazer o replace nesse nome, né? É muito legal. Ele consegue com isso fazer uma troca de nome de arquivos muito rápido, né? Então, por exemplo, aqui ele dá, né, um exemplo de você marcar vários arquivos, né? E aí você vai dizer com o Power Rename o que você quer fazer. Vamos fazer um exemplo aqui. Pegar uma área minha aqui que eu tenho. Pode ser esses arquivos, inclusive, né? Vamos pegar esses arquivos de foto mesmo. Fazer um teste aqui, né? Colocar eles em lista, por exemplo. Então vou marcar todos eles. Botão direito. E o Windows 11 trouxe esse menu diferente, né? Eu sempre tenho que entrar e mostrar mais opções e localizar aqui, né? Então aqui, ó, renomear avançado, Power Rename. Aqui eu vou dizer o seguinte, olha, eu quero, né, procurar, o que elas têm em comum, por exemplo, eu tenho aqui a letra, praticamente a letra N em todas, só não tem no primeiro, né? Mas vou colocar a letra N aqui, por exemplo, né? Então, pegar todas as ocorrências, trocar esse N por S, X, S, C, sei lá, qualquer coisa. Tá vendo? Tudo que tinha N aqui, ó, no download, o download também tinha N. Mas os N's aqui ele trocou por essa expressão que eu coloquei. Veja que legal, né? Então, e tem várias opções aqui, né? Eu posso usar expressões, eu posso usar o maiúsculas e minúsculas, ele vai diferenciar maiúsculas e minúsculas. Posso trocar a extensão e o nome de arquivo. Então, essa é uma outra coisa também que às vezes ajuda. Eu tenho uma série de arquivos que estão com a extensão ou errada, ou eu preciso alterar essa extensão. Por exemplo, aqui está tudo JPG, né? Aqui eu coloquei somente para ele alterar somente nome, né? E somente extensão. Então, se eu colocar para trocar a extensão, por exemplo, se eu falar que eu vou trocar JPG, vai dar confusão aqui, mas tudo bem. É tudo pela ciência. Por BMP e colocar Apply, ele trocou todos, ó, exceto o primeiro, que não é JPG, trocou todos que eram JPG por BMP. Claro que agora eles não vão abrir mais, né? Tá certo? Mas é uma ferramenta poderosa, principalmente se você trabalha com grandes volumes de arquivos, né? A foto é um caso, assim, fantástico, né? Você tira 300 fotos num evento lá, a hora que você abre, estão todas com uma numeração, um padrão de câmera, qualquer coisa que não identifica, né? Aí eu quero pegar aquele conjunto de fotos e falar, essas são fotos do aniversário, né, do Joãozinho. Então eu vou lá, coloco o aniversário do Joãozinho e ele vai numerar todas essas fotos. Muito legal. Você pode fazer replays, que é troca de informações, né? Como você pode acrescentar também nesse Power Rename. Muito bacana, eu acho que é uma ferramenta também muito útil, né? Bem, o que mais que nós temos? O próximo aqui que é o PowerToys Run. O que é o PowerToys Run? Ele vai permitir que eu, apertando aqui Alt Space, então vamos lá, Alt Space, eu posso, por exemplo, executar alguma coisa. Então eu posso, por exemplo, executar aqui uma pesquisa, né? Vamos colocar aqui Google, aí tá vendo? Ele traz já tudo que eu tenho rapidamente, né? Tudo que está escrito Google no computador. Então, um pesquisador muito rápido, que é um atalho de ativação. O que mais que eu posso fazer aqui? Definir o número máximo de resultados, posição, aparência dele, o tema que ele vai funcionar, se é claro, escuro, se é padrão Windows, que está no Windows, né? E alguns plugins, né? Ele já tem calculadora, então vamos ver se funciona isso aí. Alt Space. E eu vou fazer aqui, por exemplo, 2 mais 3. Olha, ele já me deu 5. Olha que bacana, né? Por quê? Porque ele tem um plugin calculadora já instalado nele, tá aqui. Então, se eu quero fazer um cálculo rápido, não preciso abrir a calculadora, eu simplesmente dou Alt Space e digito o cálculo que eu preciso.
Pasta, ele vai navegar por pastas, faz pesquisa no Windows, pesquisa de programa. Registro, olha, ele vai procurar dentro do registro do Windows. Que maluquice, né? Serviços do Windows, funções do PowerShell, funções de comandos do Windows, conversor de unidade, muito legal. Manipulador de URLs, olha, tem um monte de coisa. Tá desligado aqui só o terminal por padrão, né? Mas eu posso ligar também. Ah, não, tá desligado também o Visual Studio Code também, né? Códigos do Visual Studio. Muito legal, né? Então é uma ferramenta, apertando o Alt Space, que vai te trazer aqui várias funções, né? Bem, vamos ao penúltimo, que é o guia de atalhos. É um guia, como o nome diz, né? Com os atalhos do teclado do Windows, quando você clica na tecla Windows e mais alguma coisa. Como é que nós ativamos isso? De algumas formas. Por exemplo, a primeira é manter a tecla Windows pressionada ou usar um atalho, né? Então, se eu mantiver a tecla Windows pressionada, ele vai sobrepor a imagem, né, que nós estamos vendo, essas informações aqui, né? Então, sei, por exemplo, se eu apertar o Windows A, eu vou abrir o Action Center, o Windows D, eu vou fazer um display e esconder o desktop e assim por diante. Tem todas aqui, inclusive o Windows de 1 a 0, né, que vai disparar os aplicativos que eu tenho na barra aqui de serviços, né? Bem interessante. Bem, existem algumas opções aqui também, né? Qual é o tempo, né, que eu vou pressionar a tecla Windows, se eu vou usar o tema escuro, claro, né, ou o padrão do Windows, por exemplo. Aqui no padrão do Windows ele vai abrir dessa forma. Se eu colocar um tema escuro, ele vai abrir com o tema escuro, né? E assim por diante, né? Aqui a opacidade também da parte de fundo eu posso deixar mais transparente, se eu quiser, para conseguir enxergar melhor a tela que está ao fundo, né? Claro que eu preciso garantir aqui que eu consiga ler, né, as informações. Eu posso também excluir, né, esse guia de atalhos quando você tiver um aplicativo com foco e tudo mais, para que ele não entre aonde você não quer que ele entre. Então é muito simples, né? Não tem mistério nenhum, ele somente vai ajudar. E quando você não lembra o Windows OK, né, para fazer alguma ação, ele vai te lembrar qual é a tecla. E por último, nós temos a videoconferência com mudo ativado. O que é isso? Você está numa videoconferência, você pode, com um rápido atalho de teclado, né, tornar a câmera e o microfone mudos ao mesmo tempo, usando, por exemplo, o Windows N, usando, por exemplo, o Windows Shift A, só o microfone, o Windows Shift O, só a câmera. Então, aqui você vai dizer qual é, né, a câmera e qual é o microfone que está selecionado, deixar tudo configurado aqui para que você possa, em uma videoconferência, rapidamente colocar tudo em mudo se você precisar. Então é um recurso aí que pode ser útil para quem está o tempo todo em videoconferência, tem que ficar desligando microfone e câmera para dar uma saidinha ou alguma outra razão, você utilizar aí um Windows N e ele vai mutar tudo de uma vez só. Bem, essas são então as ferramentas do Windows PowerToys. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você, tenha sido possível você conhecer essas ferramentas. Eu não quis entrar em muitos detalhes em todas elas, para não ficar um vídeo muito longo, mas acho que com esse start você já consegue ver qual é a utilidade dessas ferramentas, se elas vão ser realmente úteis para você e se vale a pena você instalar o PowerToys. Não esqueça então de deixar seu like nesse vídeo, deixe também seus comentários, a sua opinião, e se você não for inscrito, inscreva-se no canal. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo vídeos novos todas as semanas. Muito obrigado e até um próximo vídeo.